Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte Especial Copa do Mundo Feminina. E aqui com a gente o professor Sérgio Cunha. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Magali, tudo bem. Muito feliz de estar aqui novamente no programa. É a gente que fica feliz de ter o professor aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre psicologia no esporte, professor. E para começar, eu queria que o professor falasse da importância desse trabalho psicológico no futebol. O trabalho psicológico ele é importante em todas as áreas, né? Eu, infelizmente, demorei muito para perceber essa importância. Hoje eu entendo como um investimento que a gente deve fazer no ser humano, desde as crianças até os idosos, todo mundo passar por um acompanhamento psicológico. E quando a gente vai para o futebol é a mesma coisa, é extremamente importante que a gente tenha profissionais capacitados para poder ajudar as pessoas a desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades, os seus quereres. Acho que isso é extremamente importante e profissionais de diversas áreas no futebol, não só psicologia, a gente tem a área de nutrição, a área médica, a área de treinamento esportivo, a área de biomecânica, de fisiologia, que todas elas vão ajudar. Então essa ideia da multidisciplinaridade é extremamente importante. Eu fico pensando, eu fui nadadora, né, na infância, e naquela época, 94, 95, eu cheguei a ser federada, competir paulista, brasileiro, e não tinha esse trabalho. Eu vejo assim, eu com certeza ia precisar, professor, porque eu tinha muita dificuldade do competitivo, eu ficava muito ansiosa, então eu acabava passando mal antes da prova. E hoje eu penso, falo, gente, por que a gente demorou tanto, né, para poder hoje ter esse espaço, na psicologia? Foi muito dentro da ciência entender que essa necessidade? Existe ainda uma grande lacuna, né, entre o que a ciência estuda, divulga e o que os profissionais que estão no meio do futebol, principalmente, acabam absorvendo. Isso é uma questão que a gente tem debatido bastante e a gente tem tentado levar isso a cabo. A gente não pode também pensar que só a ciência vai resolver, mas que a gente tem que convencer as pessoas que estão na prática de que aquele conhecimento científico é extremamente importante. No caso da psicologia, fica sempre esse preconceito, né? Quem precisa de psicólogo, quem precisa de psiquiatra é porque está louco. Não, é o contrário, todo mundo precisa. Hoje a depressão é um caso de saúde pública em todos os lugares do mundo. E quem que vai cuidar disso são os psicólogos, são os psiquiatras, são as pessoas que vão entender o corpo humano, o ser humano integralmente. Não adianta só separar, ele tem um bom índice, no caso da natação, tem um bom índice, vai nadar, mas se ele tiver, no seu caso, estava ansioso, às vezes você pode perder desempenho, pode largar a modalidade porque não consegue atingir aqueles seus sonhos. Então o trabalho de profissionais especializados, bem preparados para atuar no esporte e no futebol, isso é muito importante. O que eu vejo ainda é que muitos profissionais acham que eles dão conta de trabalhar a questão da psicologia. Não, eu vou ler um livro de autoajuda, eu acho que eu posso. Não é assim que funciona, né? A gente precisa realmente estar embarcando igualmente em todas as áreas, não só a psicologia ser a área mais importante, mas ela é extremamente importante e tem que estar presente no futebol também. Sem dúvida. E eu acho, dentro do futebol é um pouco mais difícil conseguir fazer esse trabalho psicológico, às vezes com os atletas, professor? O que eu tenho visto ao longo de vários anos aí, acompanhando mesmo de longe alguns clubes profissionais, existe esse preconceito, né? Isso está na própria sociedade e o futebol acaba traduzindo isso dentro da sociedade. Mas aos pouquinhos há uma melhora, há vários profissionais de altíssimo gabarito que estão conseguindo fazer esse trabalho, mas ainda é um trabalho daquele de formiguinha, né? Vai aos pouquinhos tentando mostrar a importância disso. E muitas vezes quando não consegue o resultado, porque dentro do meio do futebol principalmente, depende só do resultado, tem que ganhar. Né? Mas a gente esquece que tem a formação do cidadão, mesmo que seja um atleta de alto rendimento, ele tem que se preparar para a vida toda profissional dele, não só enquanto ele joga ou ela joga, tem que ser para a vida inteira. Então essa questão eu acho que pode ser aí um carro-chefe para levar a psicologia cada vez mais a ajudar as pessoas que estão dentro do futebol. O treinador, a treinadora dentro aí do time, né, que acaba dando todo o suporte para o elenco, acaba fazendo um pouco esse papel? Tenta fazer, né?
acha que dá para fazer, mas é a mesma coisa que a gente tentar fazer o papel do dentista, ou tentar fazer o papel de um mecânico de carro, ou tentar fazer o papel de um pintor. Se você não tem a formação, né, mesmo que não seja formação acadêmica, mas que você não tenha a formação adequada, você não vai fazer bem feito essa sua função. Sem dúvida, né, professor? E às vezes pode até atrapalhar, né? Sim, muito, muito, porque você vai usar técnicas que não são adequadas, são muitas metodologias de trabalho psicológico dentro do esporte ou mesmo fora do esporte, e você tem que ter um grande conhecimento disso para saber, né, como é que você vai trabalhar individualmente, como é que você vai trabalhar o grupo, como é que você vai trabalhar a família, né? A gente vê no meio do futebol famílias muitas vezes desestruturadas, famílias de classe socioeconômica baixa. Então, esse trabalho é um trabalho coletivo e precisa ter pessoas altamente especializadas para poder ajudar e não atrapalhar. Sim, e no futebol ainda, né, que são várias pessoas, né, times assim grandes, você pega pessoas, exatamente isso que o professor falou, às vezes com um nível cultural diferente, um nível social diferente, e trabalhar com todo mundo junto deve ser também muito difícil, né, professor? Conseguir fazer todo mundo falar ali, né, a mesma língua, conseguir fazer todo mundo fazer tudo igual. Às vezes até quando a gente fala aí de atletas, igual a seleção brasileira feminina, que vem atletas de outros países para jogar, a treinadora que não fala, né, a língua portuguesa. Então, a gente realmente vê que precisa desse trabalho psicológico para que a pessoa entenda, né, que ela é capaz, que dá certo, que independente das diferenças, e também trabalhar, acho que com o grupo e individualmente, né, professor? Exato, e pessoas que saibam trabalhar essas questões também, porque não basta só ter o curso de psicologia, né, para você poder atuar. É a mesma coisa de você ser diretor de uma empresa, se você não tiver um conhecimento muito grande de como fazer o gerenciamento, a gestão de todo o seu grupo, de todas as suas metas, seus objetivos, não adianta, você tem que estar preparado e continuar se preparando para aquelas coisas específicas. Então, no caso da seleção brasileira feminina, que nós vamos estar acompanhando, não sei se tem algum psicólogo envolvido, né? A gente nunca ouve, isso me preocupa um pouco, porque é uma competição em Copa do Mundo com pressão muito grande, com essa necessidade, né, de mostrar o valor do futebol feminino, e como é que as jogadoras, as atletas vão se portar em relação a essas questões. Então é sempre uma dúvida, mas seria um momento muito, muito bom para que a gente tivesse um grupo, né, de profissionais da psicologia atuando junto com os outros grupos de profissionais dentro da seleção brasileira. Sem dúvida, professor. Muito obrigada pela participação, por estar aqui com a gente, abrilhantando Valores do Esporte Especial Copa do Mundo Feminina. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Magali. Um abraço. Pessoal, no próximo bloco, então, a gente vai conversar com a Lenise Garcia, que é psicóloga do esporte, e vai explicar um pouquinho para a gente. Até já. Estamos de volta com Valores do Esporte Especial Copa do Mundo Feminina e agora com a Lenise Garcia. Tudo bem, Lenise? Tudo ótimo, Magali. Um prazer estar aqui com você novamente. Lenise, para começar, eu queria que você falasse para a gente hoje, né, no esporte profissional, a gente não pode pensar mais no esporte sem a psicologia esportiva. Queria que a doutora falasse um pouquinho para a gente sobre o tema. Eu vejo da seguinte forma, Magali, eu acho assim, esse acompanhamento, né, essa parte mais, esse acompanhamento dentro da psicologia do esporte, eu vejo assim, o ideal seria isso tem em todas as modalidades, seja amador, seja de alto rendimento, eu não vejo, não dá para a gente diferenciar a mente do corpo, não dá para desconectar. Então, assim, se a gente pensar no acompanhamento psicológico, mental dentro do esporte, ele é válido em qualquer situação, em qualquer modalidade, né? Ideal seria se lá as escolas, na educação física, na disciplina de educação física, já começasse a ensinar os pequenos, já começasse a trazer essas noções, aí ia ser muito interessante, mas não é bem isso que acontece. Então, se você se você tem essa oportunidade, beleza, ótimo, né?
Agora, quando a gente fala de modalidades, né, de atletas de alto rendimento, a diferença que eu vejo é assim, é que esse acompanhamento, essa proximidade com a psicologia do esporte, ela tem que se sustentar mais, mais tempo, ela tem que estar mais fortalecida, né? Porque a pressão é maior, porque os desafios são maiores. Então, por isso que tem que vir lá de trás, né? Como é uma musculatura, então você vai exercitando, você vai fortalecendo, né? E não adianta querer apagar o incêndio rapidinho com um aprendizado de última hora. Então, no esporte de alto rendimento, isso daí tem que ser mais constante, né? Mais intenso, mais sistemático, eu vejo. Né? Essa que é a diferença, sim, mas se puder ter em todos os lugares, seria ótimo. Lenise, pensando agora no futebol feminino, né, as atletas de futebol feminino, elas têm que lidar com o esporte, né, enfim, com tudo que tem dentro do esporte, dessa pressão e da ansiedade, enfim, vários trabalhos aí que vocês acompanham dentro do indivíduo, mas também tem esse trabalho externo, que é saber que o investimento não é o mesmo, que a estrutura não é a mesma. Como lidar com esse atleta, não só nessa parte interna dele, mas também nessa parte externa? Essa é uma questão bem. É muito atual isso, quando a gente vê essa diferenciação de gênero, essa diversidade toda que a gente vive. Então, como que eu vejo isso, né? De que forma que eu enxergo essa questão? Eu acho que, assim, se a gente observar, né, se a gente colocar isso numa linha do tempo, óbvio, antes, alguns anos atrás, isso era muito mais pesado, era muito mais desconectado. Essa semana eu vi já aparecendo, por exemplo, a propaganda da Copa do Mundo com o nome das jogadoras, falando o histórico delas. É coisa que a gente não via antes. Então, existe essa diferença? Sim, existe. Os clubes talvez invistam mais, né, no masculino? Sim, talvez sim. Mas eu acho que de um tempo para cá isso deu sabe, uma guinada muito grande, assim. Né? Tem clubes que talvez invistam, não na mesa, mas talvez próximos. Então, lidar com essa diferença talvez seja doído ainda, porque existe a comparação. Somos seres humanos, a gente anseia talvez as mesmas coisas em alguns contextos, mas é uma outra coisa que eu observo, né? Às vezes eu vejo né, eventualmente algum jogo, né, do feminino, eu vejo essas mulheres com uma potência, sabe, com uma energia, né? Então, assim, elas sabem, eu vejo assim, elas sabem o potencial delas, né? Tem a diferença, que são coisas que talvez elas não tenham controle, a gente não tem controle sobre tudo. Então, talvez demore um tempo ainda para ter mais visibilidade. Eu também acho que elas percebem isso, obviamente. Então, tem número de público, por exemplo, nos estádios, nos jogos, né, muito diferente, a mídia. Então, tem coisas muito claras que evidenciam essa diferença. Por outro lado, eu vejo que isso já deu sabe, é, uma subida, vamos dizer assim, nessa, né, próximo, talvez, ou um pouco mais próximo, né? Mas ainda tem. Agora, cabe a cada uma saber, né, tentar diferenciar isso dentro delas. O quanto de importância elas dão para isso, o quanto que elas amplificam isso, ou levam isso para o jogo ou não, por exemplo. Né? Aí que é um trabalho, né, paralelo para trazer essa referência também, né? Agora eu queria que você falasse, igual a gente está falando de mulher, né? Algumas jogadoras são mães. É diferente quando é filho, né? Tem que deixar o filho, tem que deixar a família para ir para os jogos e perder esse contato por um período. Como trabalhar com essas atletas? Então, tem muitas coisas, eu vejo até similares, assim, não dá para a gente diferenciar, né? A ausência da família, por exemplo, a gente pode ver em várias modalidades, vários atletas, né? Esses de alto rendimento então, que viajam o mundo e tal. Quando a gente vai para a mãe, é um pouquinho diferente, né? A gente entra
num terreno mais sensível, talvez. Então, quando você me pergunta se existe né, como trabalhar essa questão, quando a gente fala da psicologia do esporte numa modalidade coletiva, a gente vai ter primeiro um mapeamento, então a gente vai olhar atleta por atleta, vai conversar com a equipe técnica, né, todos os profissionais, vai ter uma cara dessa equipe. Aí o que acontece? Eventualmente podem existir, ou pontualmente, situações, particularidades. Então, pode ter uma atleta que esteja muito fragilizada por conta dessa questão, né? Como podem ter outras atletas fragilizadas por conta de outras questões, ou enfim. Mas aí qual que é o posicionamento do profissional? Pode ser que ele dê conta de cuidar dessa questão ali. Pode ser que não dê conta, então a gente pode estar encaminhando para um outro profissional para que faça um trabalho paralelo. Se eu pudesse lidar com essa situação, eu traria talvez para essas atletas ou para essa atleta a questão da escolha, por exemplo. Então, quais são, como tudo na vida, como todas as escolhas que a gente faz, tem consequências. Então, como que ela está lidando com a consequência dessa escolha? E é super possível equilibrar? Possível. Algumas não dão conta também. E está tudo bem, né? Mas desde que seja um trabalho inteiro. Então, se a escolha for continuar, então vamos fazer disso ser esse processo ser positivo. Nisso a gente pode entrar com uma negociação com o clube, de repente o clube pode ser mais flexível em algumas situações, ela pode flexibilizar algumas outras questões. Então, são ajustes aí a partir dessa escolha que ela teve de seguir pela carreira, né, do esporte. Mas é possível, é possível. Temos vários caminhos aí. Agora eu queria que você me falasse uma curiosidade. Há diferença nesse trabalho psicológico quando é um grupo masculino ou um grupo feminino ou não? Vocês trabalham da mesma maneira? Eu tendo a lidar com o grupo independente do gênero, por exemplo. Para mim, eu entrar em contato com um grupo que eu vou cuidar é aquele grupo com aquela cara, com aquelas características. Então, independe. No entanto, existem características que estão presentes mais no feminino do que no masculino e vice-versa. Então, mulheres mais sensíveis, mais intuitivas, mais colaborativas, né? Elas têm um senso do coletivo talvez um pouco mais apurado, enfim, tem algumas características. Não dá para a gente dizer que não. No entanto, se eu entro com essa perspectiva de olhar para esse grupo e lidar com ele porque ele é de um gênero X ou Y, eu mesma vou estar julgando, eu mesmo vou estar trazendo né, uma diferenciação aí que é exatamente o que a gente não tá buscando não entrar, né? Agora, e pode ser, é muito interessante, porque você pode encontrar num grupo de mulheres, né, características idênticas a um grupo de homens, em algumas situações. Você pode encontrar tanto grupos de mulheres com uma estima altíssima e homens também, como baixíssima, homens e mulheres. Né? Então, tem coisas que não tem como se diferenciar por conta do gênero. Né? É a cara daquele grupo. Né? De repente, você pode ter um grupo de homens frágil, porque eles não expressam os sentimentos, porque eles não cuidam, mas fica tudo represado, de repente explode, de repente. Então, como pode ter isso nas mulheres também, né? Então, eu entraria, vamos dizer assim, com uma neutralidade, né, dentro daquilo que é possível, porque sabemos que às vezes, né, existe aí um viés, mas enxergando como que é o grupo, independente do gênero. Bom, Lenise, eu queria agradecer a sua participação. É sempre uma honra ter você aqui no programa. Você sempre compartilhando desse conhecimento maravilhoso, explicando para a gente dessa área que é tão importante para o esporte hoje. Hoje não dá para pensar o esporte sem pensar psicologia. Então, eu sou muito grata de recebê-la aqui sempre. Muito obrigada. Sim, eu que agradeço, Magali. Muito obrigada também pela oportunidade de falar sobre isso.
Bom, pessoal, por hoje é só. E eu espero vocês então no próximo programa. Até lá!